A paz do Senhor Jesus, irmãos, bom dia a todos. Quero deixar uma mensagem nesta manhã para os irmãos. E se os irmãos puderem me acompanhar, vamos abrir o livro em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoado nos que buscam. Irmãos, o que é a fé, irmãos? O que é a fé? Fé, irmãos, fé é confiança e conhecimento. Porém, como que eu confio? Como que eu confio em alguém que eu não conheço? Porque muitas pessoas hoje em dia, vamos falar assim num contexto geral, porque muitas pessoas hoje em dia já ouviram falar de Cristo, mas não conhecem Cristo Jesus. O você ouvir falar e o você conhecer são coisas totalmente diferentes. Às vezes, vou dar um exemplo, às vezes você conhece o nome de uma pessoa, mas você não conhece quem é a pessoa. Então, a fé é a confiança e o conhecimento. Porém, você tem que passar a conhecer Jesus Cristo. Você tem que passar a crer nas coisas que Ele faz. Porque Deus já nos conhece, irmãos. Deus é o nosso Criador. Ele não precisa conhecer mais nada em nós. Que Deus conhece tudo da gente, principalmente o nosso coração. Como está escrita a palavra de Deus, que Deus esquadrilha nosso coração. Então nós que temos que conhecer a Cristo Jesus. Conhecer profundamente. Para que nós, conhecendo Ele, tudo que Ele representa em nossa vida, só assim a gente passa a ter o conhecimento e confiar nas obras dele. A maneira mais simples que Deus nos deixou para conhecer sobre ele, conhecer sobre a passagem dele nessa terra, tá aqui, ó. A palavra de Deus. Quer conhecer Jesus? É só ler as Escrituras. Aqui a gente consegue conhecer sobre ele, sobre o tempo que ele esteve entre nós e o que ele ainda representará para todos nós ainda, e representa até nos dias de hoje. Cabe a nós agora ter conhecimento
e buscar intimidade com Deus. Assim como nós podemos fazer pela palavra de Deus, nós também podemos conhecer Deus espiritualmente. Porque aqui a gente busca o entendimento sobre Ele, sobre a vida dele, sobre a passagem dele. O lado espiritual, a gente já começa a viver tudo que Ele tem para nossas vidas. Tudo que Ele tem para nossas vidas. Buscamos ter intimidade com Ele, podemos conhecê-lo melhor e confiar nele. Quando a gente passa a criar, a ter esse conhecimento, criar essa intimidade com Cristo, deixar com que Ele molde nosso caráter, façam de nós uma nova criatura, só assim possamos conhecer mais sobre Deus. E quando a gente começa a conhecer mais sobre Deus, a gente aprende a confiar em tudo que Ele tem para nossas vidas. A gente aprende a descansar, porque nós sabemos que Deus só quer o melhor para nós. Deus enviou seu Filho para morrer na cruz por nós, para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Então, quando nós começamos a ter um relacionamento com Deus, quando nós passamos a buscar mais saber sobre Deus, sobre Jesus Cristo, a gente aprende a confiar nele. E aí que está a chave principal, meu amigo. Que quando a gente aprende a confiar agora já em uma pessoa que a gente conhece, mas nunca vimos pessoalmente, nem nunca tocamos, aí que entra a nossa fé. Que é conhecer, é saber de uma pessoa que nós nunca vimos, nem tocamos, mas sabemos que existe. Mas sabemos que ressuscitou. Mas sabemos que vive para sempre. Mas sabemos que tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Cristo Jesus. Aí já conhecendo Ele, já confiando nele, já tendo fé em todas as coisas de Deus, aí nós podemos abrir nosso coração, nós podemos nos rasgar por completo e falar: Espírito Santo de Deus, com a fé que eu exerço agora, que tua obra seja feita na minha vida por completo, que o meu eu antigo venha a ser quebrado, que o Senhor venha me fazer um vaso em tua obra, um vaso para ser cheio, que eu possa receber de ti a tua presença cada vez mais, e por onde eu for a sua presença seja comigo, porque é bíblico. E quando a gente passa a exercer nossa fé, a gente começa a acreditar no espiritual. Jesus esteve com a gente, eu digo com a gente assim, mas lá no antepassado, em carne. Mas hoje Jesus Cristo, ele é espírito. Deus, Jesus Cristo, sempre foi espírito. Então hoje Jesus Cristo é em espírito. Então é a fé
que nós temos que nos faz acreditar nesse grandioso Deus que cuida da gente, que cuida da nossa família, desse grandioso Deus que não dorme, desse grandioso Deus que peleja por nós, os anjos dele, que nos entrega vitória, que nos tira do vício, que nos tira da prostituição, que pega a nossa vida do lamaçal e coloca e transforma em uma pessoa nova. Quando nós passamos a acreditar que a nossa fé é capaz de mover montanhas, nós acreditamos que em Cristo podemos mais que tudo. Porque tudo que Cristo Jesus nos promete, as bênçãos dele já está liberada para todos nós. Basta a gente continuar acreditando, basta a gente continuar caminhando e entregar nossa vida por completo a Cristo Jesus. Porque só Ele salva. Só Ele tem a chave da vitória. Só Ele pode te levar para viver a vida eterna. Só Ele pode te dar a vida eterna. O inimigo, o diabo, está por aí se andando, querendo tragar. Só que maior é o nosso Deus, que nos protege, nos livra de todo mal. Você que nessa manhã possa ter acordado preocupado, ou possa ter acordado desanimado, ou possa ter pensado, ou talvez até falado, que não tem mais significativa viver. Deus ainda tem uma nova vida para você. Deus ainda espera você abrir o seu coração para Ele entrar. Deus quer fazer morada na sua vida. Deus quer transformar você por completo. Deus quer fazer uma nova história na sua vida. Mas para isso é necessário que você deixe Cristo entrar e transformar todo o seu interior. O diabo já está vencido, porque Cristo venceu ele lá na cruz do Calvário. Mas nós ainda temos uma oportunidade de nos salvar, porque é a promessa de Cristo Jesus. Então, enquanto estamos vivos, ainda temos uma outra oportunidade. E para você, meu amigo, que ainda não conhece Cristo, ou para você que vive o Evangelho, mas ainda não se aprofundou em querer buscar o conhecimento em Cristo, que essa mensagem fique para você como uma reflexão. Porque o Evangelho não é só a gente ir para a igreja, sentar, escutar e sair da mesma forma que nós entramos. O Evangelho é a gente entrar e sair transformado. O Evangelho é a gente entrar e sair com sede de buscar mais da presença de Deus. O Evangelho é a gente ter sede de buscar conhecimento na palavra, para que nós não sejamos enganados. Porque como diz a palavra de Deus, meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não tem um conhecimento, você está propício a ser enganado. E nos dias de hoje, o que mais tem são pessoas usando a palavra de Deus em benefício próprio.
fazendo totalmente diferente com o que Jesus Cristo nos ensinou a forma correta de pregar a palavra dele. Que você busque mais conhecimento, que você busque mais saber de Deus, que cada vez que você se aproxima mais de Deus, cada vez que você pede o Espírito Santo de Deus mais intimidade, mais ele se aproxima de você, mais você se aproxima do Pai, mais você começa a conhecer sobre as coisas de Deus, as coisas do espiritual, mais a sua fé aumenta, porque você começa a acreditar que mesmo você não vendo, mesmo você não tocando, Cristo existe. E um dia ainda há de voltar com a sua glória para nos buscar. Então que essa mensagem hoje entre no seu coração e comece a fazer morada. E que você comece, a partir de hoje, querer conhecer mais Cristo Jesus. Porque Ele tem muitas coisas para fazer na sua vida. Coisas que a gente é impossível imaginar o que Deus tem para nós. Porque Deus tem um propósito, Deus tem um chamado na vida de cada um de nós. Mas nós só vamos saber se a gente se entregar de corpo e alma para Cristo Jesus. Então que Deus abençoe, que essa palavra cresça no seu coração e que Deus, que o Espírito Santo de Deus queime profundamente no seu coração e te desperte para buscar mais da presença de Deus. Porque quanto mais entendimento da palavra de Deus, quanto mais relacionamento nós temos com o Espírito Santo de Deus, mais ele nos direciona a viver uma vida em Cristo Jesus. Fica com Deus, Deus abençoe, fica na paz.